Boa noite, pessoal. Paulo, Renan. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a nossa conversa vai ser sobre a questão de diabetes. Olá, tudo bom? Tem gente que eu não sei o nome porque aparece outras escritas no lugar, né? Então não dá para falar o nome. Ah, Cima. Tá Cima Flores. Você também é PUTMPC, legal, sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do diabetes por uma nova percepção, um novo viés. Boa noite. Esperar um pouquinho, que tem pessoal entrando ainda, daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Olá, Maria Lúcia, boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito bom ter vocês aqui hoje comigo. Está sendo uma nova experiência para mim também e é muito bom ter gente comigo nesse momento. Olá, Maria Lúcia, tudo bom, Maria Lúcia? Sim, vou falar também. Mas hoje, Maria Lúcia, você ouvindo um pouquinho aqui sobre a questão do diabetes, você já vai entender bem como essa questão também acontece. Você já poder entender um pouquinho. Sobre a questão do câncer, né? Então, se você ouvindo bem agora, você já vai começar a entender um pouquinho como que a gente pode ir já resolvendo essa questão. Oi, Fábia. Oi, Alcione. Boa noite, tudo bom? Oi, Benazir, tudo bom, Benazir? Boa noite, Benazir. Tudo bom, pessoal? Obrigada por vocês estarem comigo essa noite aqui. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a questão do diabetes. O quanto que o diabetes afeta a nossa vida, mas que pode ser simples, com algumas práticas a gente resolver a questão do diabetes. Vocês vão ver a questão do diabetes sobre uma nova perspectiva. Como que a gente pode dar uma melhorada nessa questão do diabetes.
Então, pessoal, então nós vamos começar agora. Hoje o assunto é sobre a questão do diabetes. Acho que todo mundo já ouviu falar em diabetes ou sofre, alguém na família sofre da questão do diabetes. E é uma doença que acomete muita gente. Segundo as estatísticas, é uma doença que acomete 537 milhões de pessoas no mundo por ano. E no Brasil, por ano, 40 milhões de brasileiros vêm a sofrer em decorrência do diabetes. Então é uma doença que prejudica muito a nossa vida. Se não prejudica diretamente a nossa vida, ela às vezes prejudica indiretamente, porque sempre na família aparece alguém que tem problema de diabetes e acaba sofrendo com diabetes e acaba cometendo toda a família que tem que entrar em algumas restrições também. Então, o que é o diabetes? O diabetes, segundo a medicina convencional, ele é um aumento da glicose no sangue. É quando o açúcar ele aumenta, né? A glicose aumenta no nosso sangue. E quais são as complicações? São problemas de lesões, né, no nosso coração, na placa dos vasos sanguíneos, questão do cérebro, fadiga, cansaço, fome, muita sede, olhos embaçados, cansaço. Então tem vários sintomas do diabetes. E existe 3 tipos de diabetes, que é o diabetes 2. Estou falando primeiramente sobre a medicina convencional, né? Para a gente poder depois entrar para entender de outra forma. Existe 3 tipos de diabetes. O diabetes 2, que é a diabetes que acomete os adultos. Geralmente aparece depois na vida adulta. É a deficiência na produção da insulina. Você não produz a insulina, aí o teu organismo fica com grande quantidade de açúcar, de glicose. Aí existe também o diabetes 1, que é mais aquele que ataca mais as crianças, né? O juvenil. Muitas crianças até nascem com diabetes. Então, o que acontece? Nessa questão, ela é considerada uma doença autoimune, porque os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, eles acabam atacando as células que produzem insulina. Olha que coisa, como que o nosso próprio organismo ataca o nosso organismo. Então isso é uma coisa em que comecei a questionar isso, por isso que eu fui atrás de entender por que acontece isso. E existe o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que acomete as mulheres quando elas estão grávidas. E daí quando passa, acaba o diabetes. Então esses são os 3 tipos de diabetes. E segundo a medicina, ou segundo a medicina convencional, o que os médicos falam? O que a medicina fala? Para a gente diminuir o açúcar, porque a gente está comendo muito açúcar e o açúcar está aumentando a insulina no nosso corpo. E aí você entra numa vida de restrições e sofre uma vida toda. E às vezes não resolve. Muitas vezes isso não resolve, não é verdade? Não resolve a questão. Aí é que a gente começa a questionar. Quem não me conhece, eu sou Alzira Leite, que entrou pela primeira vez hoje. Eu sou terapeuta MPC e eu trabalho com a questão de autocuras, doenças para se autocurar. E eu entrei nessa por causa da dor. Também foi por causa de doenças que eu tinha, que eram consideradas incuráveis pela medicina convencional, que eu acabei entrando para entender, porque os médicos diziam que não tinha cura, que eu tinha que aprender a conviver com isso. E foi aí que eu busquei novas possibilidades, porque eu já estava numa situação que os remédios não resolviam, e eu fui buscar entender, buscar ciências que me explicavam por que isso acontecia, por que eu não conseguia resolver as doenças que me acometiam. Então, eu busquei a terapia por causa da dor, e busquei para me autocurar. Mas quando eu vi que realmente a maioria das doenças ela acontece por ordens emocionais, inclusive o diabetes, aí eu resolvi passar esse conhecimento para as pessoas. E vocês já devem ter ouvido da medicina convencional, o médico já falou para vocês, olha, é uma questão emocional, você tem que se cuidar, você não pode passar estresse. Se você se estressar, o diabetes vai aumentar, não é isso? Não come isso, não come aquilo. E você vive nesse mundo de restrições e sofrendo com isso.
e toda a família sofrendo junto com você. Então hoje eu queria dizer para vocês que existem outras possibilidades que a gente pode começar a entender. Segundo a medicina germânica, toda doença que a gente acomete, que a gente tem no nosso corpo, ela vem de um conflito que a gente viveu, de um conflito inesperado e traumático que a gente viveu. Então a gente vive esse conflito e no momento que a gente vive esse conflito, a gente vai para o nossa psique, do nosso psique para o nosso cérebro, do nosso cérebro por algum órgão do nosso corpo. E a partir desse momento que você está vivendo esse conflito, a doença já vai instalar no seu corpo. E daí ela fica ali, e você vai vivendo, e aí você vai passando por novos conflitos, e é o caso às vezes do diabetes, que ele fica sempre em você, porque você está sempre vivendo um conflito. E qual é esse conflito do diabetes? O diabetes, qual é o conflito que ataca as pessoas, que você viveu, que você está produzindo o excesso de glicose no seu corpo? É o conflito de contrariedade, de resistência. É algo que você está resistindo, está sendo obrigada a aceitar, ou você não quer aceitar, ou você quer aceitar isso, e você está nesse conflito ativo. Por isso que você não consegue sair do diabetes. Então você está vivendo algo que você está resistindo. Esse algo que você viveu agora, que às vezes você está aqui com 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses que apareceu o diabetes na tua vida, às vezes ele apareceu agora, mas ele vem de um conflito bem anterior. Às vezes você viveu esse conflito de resistência na tua adolescência, algo aconteceu com você lá na tua adolescência que você não aceitou e foi obrigado a aceitar, e você veio trazendo dentro de você. Ou você viveu também na tua infância algum conflito de resistência, você foi obrigado a aceitar alguma coisa que você não quis, ou mesmo dentro do ventre da sua mãe. E aí você traz esse conflito com você. E vem vindo. E aí, quando você aqui, já adulto, você começa a apresentar o diabetes. Você começa a apresentar o diabetes por quê? Porque foi um despertante. Algo despertou isso em você. Algo despertou esse conflito de resistência que você viveu. Algo despertou agora uma coisa que você já tinha lá atrás. Só que tem que ser algo traumático, inesperado, que você viveu. Referente a alguma coisa que você resistiu, que você não queria e foi obrigado a engolir e a goela abaixo, e você teve que resistir a isso. E está despertando agora, depois de muito tempo. Por isso que você tem que produzir glicose no teu corpo. Por quê? Porque você tem que ir à luta. É como se você tivesse que ir à luta. E para a gente ir à luta, a gente tem que ter energia. E o que é o açúcar? O açúcar é pura energia. Então você pode deixar de comer doce, deixar de comer farinha, essas coisas tudo. Só que o teu corpo vai dar um jeito de produzir a glicose, mesmo que você pare de comer tudo. Por quê? Porque você precisa estar pronto para a luta, para resolver isso dentro de você. Então é como se você precisasse de açúcar, precisasse de energia para lutar. Que é referente a alguma coisa que você viveu lá no passado. E qual conflito que pode ser? Que conflito que pode ser esse? Vamos dar um exemplo. Geralmente, só agora falando, geralmente o diabetes ele está relacionado com o conflito familiar. Porque como é algo que está no seu sangue, açúcar no sangue, então geralmente está relacionado com alguém da sua família, alguém consanguíneo seu, tipo um filho, um pai, a mãe, um irmão, uma irmã. Então alguém que está relacionado com sangue com você.
Então, você tem que olhar o que aconteceu referente a isso lá no passado que você está trazendo agora. Existe um fato, esse é um caso verídico, né, que eu atendi, que a pessoa ela teve um problema sério dentro da família dela com a questão da repartição de herança, que ela não aceitou, ela não concordava que aquilo estava certo. Então ela ela teve que engolir aquilo, porque era uma época que mulher não tinha muito direito a heranças, e os irmãos ficaram com grande parte dessa herança, e ela teve que engolir isso, e ela teve que resistir isso, só que ela não aceitou. E ela veio, e depois, quando ela tinha em torno de 30 e poucos anos, ela começou a desenvolver o diabetes. E aí a gente foi descobrir que era devido a isso que ela viveu. Então, ela vinha trazendo isso há muito tempo dentro dela. Mas só que ela despertou agora, porque algo aconteceu parecido. Porque novamente algo parecido aconteceu e despertou aquele conflito que ela tinha, que era um conflito de resistência, que ela teve que engolir uma coisa que ela não aceitou, né? E geralmente a gente fala assim que o diabetes ele é hereditário, né? E a minha família tem, minha mãe tem, meu pai tem, meus irmãos têm, meu tio tem. Então a gente fala isso, que o diabetes ele é hereditário, porque toda a família tem. Mas vocês podem reparar que quando a maioria da família tem, sim, é porque é uma família meio agitada, uma família meio nervosa, que não aceita contrariedades, que traz umas crenças muito firmes dentro dela, que não aceita novidade. Então, geralmente são famílias que não aceitam novidades, que qualquer novidade para elas acaba sendo uma intransigência, e eles não aceitam, eles não engolem isso. Então são pessoas muito duronas, as pessoas que têm diabetes, porque elas não querem aceitar as mudanças, elas não querem aceitar o que está acontecendo. E tem sim, claro, por que é hereditário? Tem a questão da hereditário, porque a gente traz dentro das nossas células coisas que aconteceram conosco desde a 5ª geração. Então pode ser mesmo que a gente traga um gene do diabetes lá dentro da nossa célula. Só que não há necessidade de eu ativar esse gene, né? Não há necessidade. Desde que eu seja uma pessoa mais resiliente, né? Que não queira tudo ferro e fogo, né? Levar tudo no ferro e fogo. Porque se eu continuo não aceitando isso, não engolindo as coisas, sempre na luta, sempre na fuga, sempre pronto para lutar, sempre pronto para brigar, eu vou acabar sempre estando com o meu diabetes alto, porque eu tô para briga, eu tô pronto para briga. É aquela pessoa que está sempre pronta para briga. E aí você fala, mas eu não sou assim, até que eu sou calma. Mas a gente tem que, às vezes a pessoa calma, ela fica remoendo lá dentro as coisas, não é verdade? Fica remoendo as angústias, as raivas, né? E aí não aceita e fica lá no cantinho dela. E fica lá com o diabetes alto, com uma grande quantidade de açúcar no corpo. Por quê? Porque ela não aceita o que está acontecendo com ela. Mas ela não fala e aí vai continuando. Então, o que acontece? Para a gente resolver tudo essa questão do diabetes, a gente tem que ser mais resiliente, né? A gente tem que começar a procurar o que está incomodando a gente. O que está incomodando dentro da minha família? O que eu tive que engolir dentro da minha família? O que eu tô tendo que aceitar dentro da minha família agora? Principalmente na família, né? Pode ser que aconteça coisas fora da família, mas o que está acontecendo dentro, principalmente da minha família, que está fazendo com que eu produza tanto açúcar para ir para a luta, né? Para que eu resista a tudo isso. O nosso sistema, né, é como se ele estivesse na simpaticotomia, que é o nosso sistema nervoso, quando ele está ele está pronto para a luta. Ele fica, a adrenalina sobe e você tem que estar na luta, o açúcar sobe e você tem que estar na luta sempre.
Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, vamos ver a questão do meio ambiente. Por que eu falo que é importante a gente entender que não é uma conversa somente? Isso é baseado em questões científicas. Porque quando a gente vai para o lado da epigenética, eu gosto muito de falar da epigenética, que foi uma grande novidade para mim, que quando eu comecei a entender a questão da epigenética, que ela fala que tudo que a gente vive vem do nosso meio ambiente. Tudo acontece no meio ambiente. Então, o que o meu ambiente, o que está acontecendo no meu ambiente, vai passar para mim. Vai passar para mim de acordo com aquilo da minha percepção. Se tá acontecendo alguma coisa e eu acho que aquilo lá então vai fazer mal para mim, é a minha percepção, acaba fazendo mal para mim mesmo. Então, se eu já tenho isso, se eu já sou uma pessoa brava, raiva, irada, sempre incomodando com todos, e ainda o meu meio ambiente me faz ficar assim, mais ainda, ele vai ativar mais isso e vai fazer com que a minha glicose aumenta, que o meu açúcar no sangue aumente. Então, é necessário que a gente se cuide um pouco, que a gente perceba, porque nem sempre aquilo que está acontecendo lá fora é realmente verdade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desconfiar, fazer aquelas perguntinhas, mas é isso mesmo? O que eu vou ganhar me preocupando com isso? Se você já é uma pessoa que tem questão de diabetes alterado, que já está alterado, então você tem que questionar isso. Porque é como se você estivesse em luta. E você vai ter que deixar essa luta para lá. Vai ter que mudar a percepção dentro da tua cabeça. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo no meu meio ambiente que está fazendo eu ficar desse jeito? E buscar também questões passadas. O que aconteceu comigo que eu me tornei uma pessoa que eu não engoli alguma coisa? E entender, porque se a gente não entender, não conseguir começar a ver isso com os outros olhos, a gente vai acabar se machucando muito. E aí você pode diminuir o açúcar, você pode fazer caminhada, isso é bom, fazer caminhada é muito bom, porque o nosso organismo tem que ter movimento. Academia é muito bom, exercício aeróbico, todo tipo de exercício é bom porque nós somos movimento. A alimentação saudável também é importante, né? Muito importante. Mas o mais importante de tudo é a nossa saúde mental. Então a gente tem que tomar cuidado com o que passa pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. O que está causando esse diabetes em mim? O que eu estou resolvendo tanto e não estou conseguindo resolver? Porque senão você vai passar a vida toda tomando remédio. Então depois que nessa pessoa que estava com problema sério da questão de herança, quando ela entendeu tudo isso e ela começou, eu falei, olha, ou você resolve isso com você, porque não vai ter como resolver, não tem, às vezes a gente tem que procurar resolver com a gente, não ficar tentando resolver com os outros, porque a vida do outro é do outro, eu resolvo a minha. Eu tenho que começar a me gostar primeiro. Porque às vezes você quer resolver teu mundo, resolver teu meio ambiente, mas quer que o outro mude. Mas o outro não está a fim de mudar. Então, a primeira pessoa que tem que mudar é você. Você tem que mudar. Você tem que se gostar e ver o que você pode fazer. E procurar o que você está resistindo. Se você continua com diabetes provocando muita açúcar no seu corpo, aumentando a quantidade de açúcar, é porque você está resistindo a algo. Você não está aceitando algo. Algo está te incomodando demais. E aí você está procurando todo esse açúcar, provocando todo esse açúcar no teu organismo para poder lutar. É como se fosse uma luta constante. Você está pronto para a luta de todos os dias. Como se você tivesse que matar um leão todos os dias. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Ó como que a gente é. É que o ser humano, ele se evoluiu e ele tem a consciência. Os 5%, que eu falo que 95% da gente, a gente vive no inconsciente e no subconsciente. Só 5% a gente vive no consciente. E foi uma dádiva a gente ter isso, uma coisa muito importante. Então, eu gostaria de dar um exemplo, sempre dou um exemplo assim.
Imagine que você é um coelhinho lá na floresta, abandonado, tá lá, sozinho, perdeu a mãe, tá vivendo. E você vai ser atacado. Então, só que você você sempre tá em alerta, mas não tá muito preocupado. Então, vem um leão, te ataca. E o que acontece? Você foge, né? Porque naquele momento, aí é o momento que o açúcar tem que aumentar o açúcar. A energia tem que aumentar, você entra naquela luta. E o que acontece? Passou tudo isso, o leão não conseguiu te pegar, você se acalmou e esqueceu, porque você é um coelhinho, você não tem a consciência, você se acalmou e tudo bem. Você não se preocupou mais com o leão, você não ficou com raiva do leão porque o leão te atacou. Você é o coelhinho, você não tem consciência. Você não ficou com raiva dos outros coelhinhos que não te ajudaram. Então, você não ficou remoendo. E o que aconteceu? Você não ficou remoendo, tudo passou. Agora, pensa nós, no nosso mundo. Você está no mundo, você está trabalhando, vamos pensar dentro de uma empresa. Você está trabalhando numa empresa e um dia teu chefe chega e diz que você vai ser... você estava esperando uma promoção e o chefe chega e diz que quem vai ser promovido é outra pessoa. Aí você se sente atacado, né? Você se sente desvalorizado, porque outra pessoa tomou o teu lugar. Algo inesperado. Aí o que acontece? Só que, se fosse o coelhinho, logo passaria, ele não lembraria mais de nada. Mas o que acontece conosco? A gente não esquece. A gente fica remoendo aquela briga, remoendo aquela luta, remoendo aquela raiva. E aquilo dentro da tua cabeça vai crescendo, crescendo, e você está em constante luta, como se estivesse acontecendo. Aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e você está lá remoendo ainda aquilo. E teu diabetes aumentando, 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 porque você está numa constante luta. É como se você estivesse lutando o tempo todo. O açúcar lá em cima, porque você está brigando por isso, né? E é isso que é a nossa consciência, é os 5%. Então, o que nós temos que tomar muito, preocupar muito? Porque o nosso inconsciente e o nosso subconsciente, eles são autônomos. Então, não tem assim como a gente controlar muito. Mas o que nós podemos controlar? A nossa consciência. A gente tem que parar para pensar o que a gente está remoendo o dia inteiro. Às vezes passa o dia inteiro remoendo alguma coisa. Não é verdade? E passa anos remoendo uma raiva da família, a raiva de um irmão, a raiva do pai, a raiva da mãe. E aquilo vai remoendo. Então passa uma vida remoendo uma coisa. E o que acontece? Você acaba provocando ao aumento da glicose no teu organismo. Porque você está em luta, você está em defesa o tempo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E nada de colocar culpa nos outros. Eu tô assim por causa de tal pessoa. A outra pessoa nem sabe às vezes que você está sofrendo. Então você tem que assumir. Você tem que ficar policiando o tempo todo os teus pensamentos. Para você controlar o seu diabetes. Porque com razão você está... Com razão não, com certeza você está vivendo um conflito de contrariedade, de resistência. Está resistindo a algo e talvez é algo que já passou há muito tempo e você está nessa ainda. E tem deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, que tem muito a ver com o que eu estou falando hoje. É uma frase, mas ela é bem interessante. É preciso ser flexível para resistir aos ventos. Para resistir aos ventos fortes da vida. Para permanecer em pé, permanece em pé apenas aqueles que é capaz de se curvar. Vou ler de novo. É preciso ser flexível para resistir aos ventos fortes da vida. Permanece em pé apenas aqueles que são capazes de se curvarem. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Se você começar a ser inflexível o tempo todo, brigar contra tudo, brigar contra todos, você vai se machucar muito. Vai se machucar muito e teu diabetes não vai diminuir, você vai ficar sofrendo uma coisa sempre. Então, é preciso, para você continuar em pé, você às vezes tem que ser capaz de se curvar, de se mexer, tem que ser resiliente, né?
para poder viver melhor. E isso em todos os sentidos, em todas as questões, em todas as questões da sua vida, seja na família, no emprego. E você tem que fazer isso, porque se você não se curvar, não se virar, não se mexer, não ser resiliente, não perdoar, a gente tem que perdoar. Se não é capaz de perdoar, deixa pra lá, deixa que o tempo vai passando, deixa pra lá. Não fica remoendo, não fique, porque toda vez que você remoe um passado, o teu cérebro, teus 95%, vai entender que você está vivendo isso de novo. Você está vivendo de novo. E é como se você estivesse vivendo, se estivesse em luta, e aí tua glicose vai subir de novo lá em cima. Então, cuidado com o que você fique pensando, cuidado com o que vocês estão remoendo. Então, de hoje em diante, quem tem problema, questão de diabetes, a primeira coisa é policiar os teus pensamentos, policiar os seus sentimentos. O que você está sentindo? Vamos policiar, vamos cuidar de nós. Eu também já fui assim. E eu me machuquei muito. Machuquei muito por causa disso. Eu era uma pessoa muito intransigente, queria as coisas do meu jeito, não queria aceitar as coisas diferente. E aí fui sofrendo e acabei muito machucada. Aí quando eu comecei a entender tudo isso, que o nosso cérebro, isso é científico, ele tudo que você fica guardado e remoendo, ele fica vivendo de novo. Quando eu entendi tudo isso, eu comecei a policiar meus pensamentos, né? Porque senão você vai ficar no piloto automático. Os 95% os 95% do inconsciente, subconsciente vai mandar em você. E aí você vai ficar doente, você vai ter muitos problemas de saúde, porque você é intransigente, você não é maleável, né? Fica querendo as coisas do teu jeito. Então, pra gente sarar do diabetes, a primeira coisa é você descobrir qual conflito de resistência que você viveu ou que você está vivendo hoje, que está te machucando, que está te incomodando. Porque se você não entender e não descobrir qual é esse, e mudar a percepção, do que está acontecendo, você vai continuar sofrendo com isso. Vai continuar. E você vai continuar com remédio, às vezes vai aumentando as doses dos remédios e não vai conseguir se autocurar. Por quê? Porque está dentro da sua mente. Tudo o que acontece, toda doença, ela começa dentro da nossa mente. Você vive o conflito, vem para sua mente e da sua mente vai para o seu corpo. E aí, enquanto você não resolve aqui na cabeça, não resolve no corpo. E não sou eu que digo, a própria medicina convencional fala, o diabetes é emocional. Não fique estressado, não é isso? Então não é uma novidade. Mas aqui nós estamos embasados na medicina germânica, na epigenética, na física quântica, na neurociência, que a neurociência estuda, né, como o nosso cérebro se comporta. Se eu começar a acreditar numa coisa, aquilo vira verdade. Se eu começar a ver aquilo e ouvir aquilo, um dia aquilo vai tornar verdade para mim. Se eu sei que isso se qualquer coisa que eu ouço muitas vezes vai tornar realidade para mim, então eu posso usar isso a meu favor. Como que eu posso usar ao meu favor? Eu acreditar que eu sou uma pessoa saudável, repetir todo dia que eu sou saudável, agradecer que eu sou saudável, perdoar, né? Não ficar se vitimizando, porque quando você se vitimiza, você aceita aquilo que aconteceu com você e fica sofrendo. Então nada de vitimizar, não. Bola pra frente e vamos tocar a vida, certo? Tocar a vida, porque senão, se você ficar se vitimizando, você vai ficar remoendo uma tristeza, né? Que viveu que você viveu e já passou, né? Tudo já passou. Você tem que ver isso. E quando você começa a ver as coisas por outra maneira, é incrível, porque daí você não vai só melhorar a questão do diabetes, vai melhorar outras doenças também, né? E uma coisa, todas não, a maioria das doenças, elas vêm de um conflito vivido, é um conflito que chama conflito biológico.
É um conflito biológico, né? E eu só vou sarar disso o dia que eu entender isso, né? Uma coisa que a gente tem que perceber também, que as doenças que acontecem no corpo, no nosso organismo, elas não são por maldade. É uma defesa, é para nossa sobrevivência. Ó, por que teu diabetes aumenta? Porque é para sua sobrevivência. É porque você está mandando um comando para o seu corpo que você está resistindo a algo. E aí o teu corpo vai entender que ele precisa de açúcar, para lutar. Então a maioria das doenças autoimunes, crônicas, incuráveis, elas vêm de um conflito. E elas são um sinal para você que você não está bem. E ela também é um programa biológico. É para você entender que você não está bem, né? E mudar o seu jeito de ser. Quando você mudar, você sara. Então, o diabetes é como se a tua cabeça mandasse uma ordem para o seu organismo que você tem que produzir açúcar, porque você está em luta. E se você está em luta, você precisa de energia. Então, baixa a guarda, se acalme, vai fazer uma coisa mais interessante. Eu sei que o mundo é muito estressante mesmo. Mas a gente tem que começar a ver as coisas da maneira mais positiva, né? E a partir daí, se você é mais flexível, as coisas não vão te afetar tanto, né? Porque vai acontecer, estresse na vida acontece toda hora. Então você tem que tomar cuidado como você vai se portar diante desse estresse. Como que você vai se colocar diante desse estresse. Então eu acho que é isso. Então, de hoje, sobre a questão do diabetes, é isso. Você está vivendo um conflito de resistência. Enquanto mais você ficar resistindo isso, não tentar resolver dentro da tua cabeça, você vai ficar produzindo açúcar, mais energia para você lutar, né? E geralmente, vou repetir, está relacionado com algo da sua família, consanguíneo, sangue, certo? E agora eu sei que muita gente já colocou os comentários ali, só que eu descobri na última live que os comentários, quando a gente finaliza a live, eles não ficam gravados. Eu sei que na outra live tem vários comentários que eu vi interessante durante a live, e depois eu queria responder, conversar sobre isso, e eu não consegui, porque não ficam gravados. Então eu gostaria que quem fez alguma pergunta aí, quando acabar a live, manda para mim de novo a pergunta, a questão, porque não consegui ler, fiquei meio decepcionada, né, com a questão disso. E então não vou falar que é um conselho, né? Nem é um conselho, só vou dar uma dica para quem tem problema de diabetes. É preciso ser flexível, tá? Diante da vida, que você vai melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar, né? Que eu já vi casos de pessoas que melhoraram muito. Tem gente que nem mais apresenta o diabetes, que aprenderam a ser flexíveis e aprender, né? Aprender com as oportunidades, ressignificar as coisas que aconteceram de ruim e ver de uma maneira diferente, né? Porque o que passou, já passou. Não tem como eu resolver mais. Então eu tenho que resolver o meu presente. Eu tenho que trazer para o meu 5% e trazer para ver o que eu posso resolver com isso. Pegar uma tábua de salvação. O importante é você ter uma tábua de salvação. O que é uma tábua de salvação? É que nem você tá lá no mar e passa uma tábua para perto de você e você segura nela. Então essa é a tábua de salvação. Então se você está vivendo algo que está te magoando demais, ou viveu algo que te magoou demais, e por isso teu diabetes está sempre alto, porque você está numa luta constante, porque você não acorda e dorme pensando nisso. E o que acontece? Então você pega uma tábua de salvação. O que é uma tábua de salvação? Algo que te alivia. Não, eu estou vivendo isso, mas é bom que eu aprendo, vou aprender isso com a vida, isso, eu não vou deixar que isso me afete mais. Então vê o que você pode resolver. Por quê? O que passou tá lá, não tem como você mudar o passado.
E o presente vai acontecer, não tem como você também cuidar muito do presente. O que você vai fazer? Então, o que sobra para você, aliás, o presente não, o futuro tá lá, não tem como você entender o que vai acontecer. Então, o que sobra para você é o presente. Então, o que você vai fazer nesse presente? Você vai ter que fazer o melhor. E policie seus pensamentos, policie seus sentimentos o tempo todo, tá? E acho que a gente vai ficar por aqui. E se alguém ainda tem alguma dúvida, pode perguntar para mim depois. Mas se deixar a pergunta na live, eu não vou conseguir responder, porque eu não vejo, depois eu não consigo mais. Eu descobri isso, né? Marinheiro de primeira viagem, e aí não sabe dos detalhes. Então é isso. Então parem de resistir a algo, tá? Pare de resistir. Vamos ver o que a gente pode fazer. E pega a tábua de salvação, segura. E seja mais flexível. Respira. A respiração diafragmática profunda nessas horas que vem aqueles pensamentos é a melhor coisa para você sair. E policie seus pensamentos. Mude seus pensamentos por algo positivo, tá? Então beijo. Até a próxima. E se alguém quiser falar sobre algum assunto, alguma coisa, me deixa, mas não aqui na live, tá? Porque senão eu não consigo entender. Tá? Oi, Luciane, chegou a tempo? Sueli, a Cida. Oi, Cida, saudade de vocês, tá? Essas meninas são minhas colegas de profissão, que eu fui professora por muito tempo e elas são minhas colegas. E a gente viveu muitos conflitos. E agora eu começo a entender um pouco das minhas dores, né? Mas ainda bem que deu tempo para a gente aprender. Mas o que passou, não tem como resolver mais. Então a única coisa que eu tenho é meu presente. Já diz presente, é um presente que eu tenho, que nós temos. Então vamos procurar policiar nossos pensamentos, tá? E cuidar um pouco da gente, se amar. Deixa o outro. O marido não quer mudar, o filho não quer mudar, não sei o quê. Eu vou mudar. Começa por você. E engraçado que quando você começa, você vai... É a física quântica que fala isso, né? Você vai contaminando, vai replicando essas energias. E as pessoas vão mudando também. É incrível. As atitudes. Tá? Um beijo. Tchau. E eu sempre fico pensando, o que eu falei durante a live, depois da hora que termina. Beijo, tchau, até a próxima. Quinta-feira que vem eu vou estar aqui, daí nós vamos escolher outro assunto, conforme o pessoal pedirem para mim, né, que eu fale sobre isso. Mas até a próxima. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Amém. E pensamento positivo, policiando o tempo todo. Tchau, tchau. Beijo.